A paz do Senhor Jesus a você que está acompanhando aqui as nossas multiplataformas. Que bom e que bênção ter você aqui conosco. E a partir de agora estamos dando início aqui ao programa. É isso mesmo, o nosso programa Sabedoria Financeira. Você que já está acompanhando aí o programa, alguns episódios, né? Tá gostando do programa? Seja bem-vindo. É sua primeira vez? Seja bem-vindo mais uma vez. Esse é o programa Sabedoria Financeira, onde nós falamos sobre um projeto, né? É esse projeto maravilhoso que está dando certo, que está ajudando muitas pessoas. Nós falamos aqui sobre os princípios bíblicos e educação financeira para ajudar você a administrar com sabedoria os recursos que Deus te confiou. E para falarmos mais sobre esse assunto, nós trouxemos aqui hoje, eu vou falar já o tema de hoje, vou falar hoje já. Calma aí. Mas deixa eu apresentar aqui os nossos amados irmãos, nossos queridos, o mestre em finanças e doutorando em economia, o pastor Moisés Brasil. O pastor Moisés já está aqui conosco, especialista em investimentos, que está aqui conosco também, ungido Vinícius Leão. Que alegria recebê-los aqui. A paz do Senhor Jesus, queridos. Paz do Senhor Jesus, Jorge, paz do Senhor Moisés, paz do Senhor a todos que nos assistem. Amém. A paz do Senhor Jorge, Vinícius, aos nossos irmãos que estão nos ouvindo, uma alegria mais uma vez estar com os nossos irmãos aqui. Verdade. Maravilha. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre reserva de emergência. Você já ouviu falar sobre reserva de emergência? Então nós vamos falar agora. Eu vou pedir aqui ao querido pastor Moisés para falar um pouco, começando pelo básico, né? Começando do básico. O que é uma reserva de emergência? Jorge, a reserva financeira é um valor que nós, precisamos guardar, porque nós não sabemos, o futuro. Então a gente demandamos dinheiro, nós trabalhamos, no dia a dia, nós estudamos com o objetivo de ter uma boa condições financeiras para nos precaver em relação ao futuro. Então toda a família ela precisa ter essa reserva financeira. Então, o que se diz aí normalmente, quanto eu devo guardar? Então, normalmente vai de 10% a 20% do seu salário, da sua renda, familiar. 20% eu acho muito, então no mínimo 10%. É você ter essa reserva guardada devido ao futuro, você se precaver do futuro. Devido à questão de viagens, emergências, questão de saúde, principalmente, e também a aposentadoria. Então a reserva financeira é essa, você tem um dinheiro guardadinho lá, aplicado para futuras emergências. Interessante, permite um exemplo, a reserva de emergência, ela, como o nome diz, ela deve ser usada numa emergência de fato, como por exemplo uma caixa d'água. Você tem o sistema de saneamento que entrega água para todos, mas a caixa d'água está ali para uma emergência. Você tem água dentro de um reservatório durante um bom tempo, como uma empresa, uma fábrica, por exemplo, que depende da alimentação da energia elétrica e tem um gerador para quando ocorrer alguma interrupção, aquele gerador vai continuar mantendo a energia da produção durante um tempo até que aquela energia seja restabelecida. Então, o dinheiro da reserva de emergência, ele é um dinheiro, como o pastor Moisés colocou muito bem, projetado em cima de alguns meses, em cima da realidade da família ou da empresa, para suprir uma emergência, alguma quebra do fluxo de caixa, do dinheiro, se você não puder trabalhar, no caso de autônomo. Então é muito importante isso. E um dado que nos assusta, e por isso que esse tema é tão importante, é que segundo o Instituto Datafolha, aproximadamente 67% da população brasileira não tem nenhuma reserva. Então, ou seja, está totalmente no risco, que é um grande perigo. E hoje nós vivemos, Vinícius e Jorge, a situação não é assim, o país vive em crise, em momentos. O Brasil é um país emergente, chamamos assim. Então a gente já vivemos muitas vezes muita crise, Os mais velhos, acima de 30 anos, sabem que tivemos aí período de inflação de 400%, 500%. Sim. Então, ver a situação que o país se encontrava, Claro que ao longo do tempo fomos estabilizando a economia, hoje estamos aí com a inflação 5,2%, mas vivemos um momento de crise. Então, por isso a importância que é ter essa reserva financeira. Se nós olharmos na palavra do Senhor, lá em Provérbios 6, verso 8, fala sobre a formiga, Aí o Senhor fala, vai ter
ó preguiçoso com a formiga. Mostrando assim, o que a formiga faz? É exemplo, né, da palavra do Senhor e na própria natureza. No verão, ela se prepara. Ela vai lá, né, colhe todas as suas reservas e guarda para o momento de inverno. No momento de inverno, ela tem lá a sobrevivência, né, de toda a comunidade ali. Não passa dificuldade. Não passa dificuldade. Então nós, mesma coisa, nós precisamos ter essa reserva para o futuro. Não sabemos o amanhã. Então precisamos guardar esse dinheiro, né, essa poupança, podemos dizer assim. Claro que vamos explicar depois onde guardar e a forma de guardar para nos precaver em relação a futuras crises ou situações que nós possamos passar. Né? Por exemplo, desemprego, né? Depende da sua família, alguém pode ficar desempregado. Tivemos aí um período de pandemia, muitas pessoas ficaram desempregadas. Os autônomos não puderam trabalhar, né? Exatamente. Se você tem uma reserva, você vai aguentar aquele período ali com essa reserva que você tem. E um outro esclarecimento, só mais um complemento, Jorge. Cheque especial não é reserva de emergência, né? É um produto bancário com taxas de juros altíssimos que você usa no momento em que há um desencaixe financeiro, mas ele não deve ser considerado reserva de emergência porque os juros que você paga sobre ele é absurdo. Então, reserva de emergência é uma parte realmente do seu orçamento que você deve reservar para isso. Né? Produtos bancários devem ser usados assim, em último caso, porque os juros no Brasil é altíssimo. Pois é, e a poupança, ela é vantajosa, traz vantagens ou não? É desvantajosa? A poupança, no caso, é boa ou é ruim? Jorge, veja bem, quando nós falamos em poupança, né, guardar o dinheiro, aí todo mundo vem à cabeça, né? Caderneta de poupança, a famosa poupança. Né? A poupança, a rentabilidade dela é muito baixa. Né? Às vezes é até menor que a inflação. Então, se você, por exemplo, eu quero comprar certo produto para daqui a tanto tempo, vou guardar o dinheiro na poupança. De repente, a correção da poupança vai ser menor do que aquele produto que você está querendo comprar. Porque a inflação é a média ponderada. Então, tem produto que sobe muito mais que a inflação. Então, a poupança não acompanha. Há momentos que você tem um ganho um pouco acima, mas naturalmente a poupança é no máximo, corrigir a inflação. Então, você não preserva o seu dinheiro. Então, existem outras aplicações, nós vamos depois, ao longo do tempo, né, estar mostrando, que é bem melhor do que essa poupança. Mas quando falamos em poupança, é guardar uma reserva. Em aplicações que vamos logo à frente explicar, existem lugares melhores que têm uma rentabilidade maior do que a poupança. Complementando esse assunto da poupança, o mercado financeiro no Brasil evoluiu de uma forma assim, estrondosa, mas muitos ainda continuam, sejam por falta de conhecimento ou pelo trauma, né, da hiperinflação no final dos anos 80, início dos anos 90, confiando na poupança. A poupança ela tem algumas particularidades, por exemplo, você só vai ter a rentabilidade do período se você permanecer 30 dias. Então, se você ficar 29 dias e precisar te mexer no dinheiro, você não tem nenhuma rentabilidade naquele período. Então, ela tem algumas particularidades que limitam a qualidade dela como um produto de investimento. Né? E de acordo com o relatório Focus do Banco Central, publicado em abril agora, de 2025, a rentabilidade projetada da poupança para esse ano está em 6,17% ao ano aproximadamente. Então, lembrando que nós estamos num momento em que a taxa de juros no Brasil, a Selic, a taxa básica de juros, está em 14,75%. E você tem produtos com o mesmo nível de risco da poupança, como Tesouro Direto, né, Tesouro Selic, CDBs com liquidez diária, LCIs e LCAs, que são letras de crédito imobiliário, letras de crédito agrário, com baixo tempo de carência para poder você aplicar, que te dão a mesma segurança que é o Fundo Garantidor de Crédito, porém com rentabilidade diária e com rentabilidade muito superior. Né? Você pega o Tesouro Selic, por exemplo, ele vai render basicamente o mesmo que a taxa básica de juros, que hoje é 14,75%, e com rentabilidade diária. Então, por que eu vou colocar a minha reserva de emergência num produto que só vai render de 30 em 30 dias? Se eu sair no 29º dia, eu não tenho rentabilidade, e com uma rentabilidade menos da metade. Então, é importante conhecer isso. Também essa variedade de produtos de investimento também traz um pouco de confusão. É importante entender que a reserva de emergência, você tem que tê-la num produto de investimento ao qual você possa mexer a qualquer momento. Porque o imprevisto ele não tem data para acontecer, como o próprio nome diz, é imprevisto.
Então, muitas vezes você vai numa corretora de investimentos ou no banco e ali é oferecido o que é mais rentável para o acionista do banco, para a corretora, para a meta do momento. Então é importante, né, você que nos assiste, ter essa clareza do que você deve aplicar, aonde colocar os produtos adequados para o tipo, né, de investimento, ou seja, para o motivo. Ou seja, se isso aqui é uma reserva de emergência, eu não vou me preocupar com rentabilidade exacerbada, né? Porque aí às vezes vem fundos que rendem 18%, 20% ao ano. Uma ótima rentabilidade, mas o risco dele, o tempo de resgate. Então isso tudo deve ser levado em conta no momento de escolher e definir o produto de investimento. Mas a poupança, ela não é o produto mais rentável e mais adequado justamente por esses pontos que nós colocamos aqui. Olha, você está acompanhando aqui com a gente o programa e que alegria ter você aqui conosco. Sabedoria financeira. Sabedoria financeira. E hoje nós estamos falando de um tema muito importante, né? E esse tema é muito importante para que você possa ter a reserva de emergência. E você já tem a sua reserva de emergência? Estamos aprendendo um pouco mais. Olha, eu quero fazer aqui uma próxima pergunta falando sobre o título de capitalização. O título de capitalização é uma alternativa? Olha, de forma alguma, tá? Título de capitalização, ele não é nem classificado como investimento. Pela SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados no Brasil, ele tem uma classe diferente que é justamente a capitalização. E o que é o título de capitalização? Você paga um valor todo mês para participar de sorteios. Esse dinheiro não tem correção de índice algum. Alguns bancos colocam ali talvez a TR, mas que é uma correção irrisória. A motivação do título de capitalização é você juntar um dinheiro para participar de sorteios e ao final você recebe o que você pagou, ou parte dele, muitos bancos nem tudo, sem correção alguma. Então, se nós estamos num país que tem taxa de juros de 14,75 um ano, eu vou abrir mão de 14,75 anos sobre o meu dinheiro para participar de sorteios, então não faz sentido. E nós colocamos aqui essa opção do título de capitalização justamente para esclarecer isso, porque muitas vezes a pessoa vai ao banco e ali a pessoa que está ali atendendo oferece, faz um investimento aqui, você ainda participa de sorteio. Não é investimento, né? Capitalização é uma forma de você participar de um sorteio e recuperar parte do que pagou, mas de forma nenhuma pode ser classificado como investimento. Vinícius, a capitalização, só quem ganha é o banco, né? Exatamente. O banco. É um produto que eles vendem. Alegando que você está participando do sorteio, né? Então, na verdade, você está comprando um título para você talvez ser sorteado. Então, a rentabilidade é muito baixíssima, né? Em relação à capitalização. Então, é sair fora da capitalização. Existem outros investimentos, vamos explicar depois, que o mercado ele tem chamada renda fixa e as rendas variáveis, né? Renda fixas são aquelas que você sabe quando você vai ganhar. Ela pode ser pré-fixada ou pós-fixada. Perfeito. Vamos esclarecer um pouco mais à frente sobre isso aí. Então, a renda fixa tem uma rentabilidade, né? O CDB é uma renda fixa. O LCI, né, que o Vinícius comentou aqui, também é uma renda fixa. A própria poupança é uma renda fixa, apesar de, né, baixa rentabilidade. As rendas variáveis, aí estamos falando em recurso voltado à bolsa de valores, que são adquirir ações, criptomoedas, são fundos imobiliários, né? Fundos imobiliários, montam um negócio, são chamadas rendas variáveis, né? Então, a capitalização, só quem ganha é o banco. Muito bem, temos mais perguntas aqui que estão chegando e a gente quer aproveitar esses profissionais que estão aqui conosco. Onde aplicar com segurança, meus queridos? Com segurança, vamos voltar aqui um pouquinho, só a poupança, né? Qual a segurança que a poupança te dá? Nós tivemos um período no Brasil que foi o período do governo Fernando Collor de Mello. Então, algum tempo, né? Às vezes alguns jovens, menos aí de 20 anos, não é nascido, não lembra. Mas os mais velhos, os mais jovens já ouviram falar, né? Onde foi confiscado todos os investimentos. Em que? Investimento de risco. A todos que aplicaram nesse título, que é chamado overnight, perderam dinheiro. Quem tinha dinheiro na poupança, o governo devolveu esse recurso. Então, a poupança é garantida pelo governo federal. Mas que garantia é essa? De até R$250 mil. Se você tem aplicado na poupança 250 mil, houve uma crise no mercado. Por CPF, né? Por CPF. Aí você perdeu
seu dinheiro está aplicado num título qualquer de risco. Mas o da poupança, até 250 mil, o governo te garante a devolução. O restante não. Mas hoje, como o mercado está muito estruturado, nós temos boas aplicações, né, de renda fixa, que nós chamamos de um pouco de risco, mas que te dá uma garantia muito boa, porque nós temos um fundo garantidor pelo Banco Central. Então, CDB, por exemplo, Certificado de Depósito Bancário, é um título do banco. Você vai emprestar dinheiro para o banco. Então, hoje, tem uma boa rentabilidade. Depende do banco, né? Estamos falando aí em 0,8%, 0,9%, até 1% ao mês. Enquanto a poupança dá 0,40%, 42%, 0,5%. Então, você, nesse tipo de aplicação, você ganha o dobro em relação à poupança. E com garantia. Porque você está comprando um título aí de um Banco do Brasil, uma Caixa Econômica, são um banco de primeira linha. Né? Dificilmente esse banco vai quebrar. E hoje mesmo, se o banco quebrar, o governo ele entra antes fazendo intervenção para evitar. Porque um banco quebrando, você quebra o sistema financeiro. E complementando, né, Moisés, os CDBs, LCIs, LCAs também tem um fundo garantidor, né? Assim como a poupança. Agora, tem alguns títulos de renda fixa que não tem, como, por exemplo, o CRI, que é o Certificado de Recebível Imobiliário, e o CRA, que é o Certificado de Recebível Agrário. Debêntures também são títulos de renda fixa emitidos por empresas, não tem esse fundo garantidor de crédito. Então é importante conhecer isso para poder tomar a melhor decisão. Exatamente, Vinícius. Aí, com o passar do tempo, né, nós vamos estar esclarecendo muitos tipos de aplicações, mas o básico que todo mundo conhece se chama, né, Vinícius, poupança, CDB, LC, LCA. LCA. Que é LCI, Tesouro Direto. Tesouro Direto, né, que hoje, a partir de R$30, né, você pode comprar, você pode emprestar dinheiro para o governo, vamos dizer assim, né, mais simples. E no momento, o governo está pagando alto pela necessidade de captar dinheiro para manter o orçamento, né? Exatamente, 14,75 é o ano. É muita coisa, né? Muita coisa. E complementando, tá, Jorge? O primeiro passo para você tomar a decisão de como investir, de onde investir, é conhecer o seu perfil de investidor. E isso foi criado, né, pela Associação Brasileira de Entidades de Mercados Financeiros e Capitais, ANBIMA, justamente para direcionar o cliente para o perfil correto. Né? Inicialmente se falava sobre 3 perfis: conservador, moderado e arrojado. Né? Teve uma resolução recente da ANBIMA que os bancos e corretoras podem mudar essa nomenclatura. Então hoje tem instituição que chama de dinâmico, de sofisticado, mas basicamente gira em torno de conservador, moderado e arrojado. Quando você entende que o seu perfil é conservador, você vai fugir de produtos de risco. Quando você é moderado, você aceita um pouco mais de risco, mas com moderação, como o próprio nome diz. E quando você é arrojado, você não se preocupa com a rentabilidade imediata, pensando em ganhar mais rentabilidade no longo prazo. Então, conhecer o seu perfil, conhecer o propósito que você tem para aquele dinheiro faz toda a diferença na hora de tomar a decisão correta. O perfil que o Vinícius está mostrando para nós, porque cada pessoa tem, vamos dizer assim, a sua forma, né, de aplicação. Ou como que eu vou aplicar onde? Normalmente os mais jovens gostam de correr risco. Até porque tem mais tempo, né, para recuperar, né? Aí você pega a pessoa que vai ficando mais velha, normalmente ela quer imobilizar o dinheiro dela, né? Ela quer comprar um apartamento, comprar sítio, coisa que ela tá vendo, né? Ali, ela imobiliza o dinheiro dela. Por quê? Porque chegou já a um patamar, se você perder, é difícil você recuperar rápido, né? Imagina uma pessoa de 60, 70 anos, perdeu o recurso. É difícil recuperar no curto prazo. O jovem não. O jovem de 19 anos, 20 anos, ele tem ainda mais, né? Vamos dizer, mais 20, 30 anos para frente para recuperar. Então, eles gostam de correr risco. Então, normalmente, os mais novos gostam de correr risco. Quem fala correr risco, é você aonde eu vou aplicar. Por exemplo, você tem o mercado de capitais, que são ações, bolsa de valores. Existem ações que é de alto risco. Ações de risco moderado. Então você vai aprender, vamos dizer assim, qual é o meu perfil de investidor? Eu sou um investidor que gosto de correr risco ou não? Isso tem muitas empresas, instituições que fazem essa análise, né? Ou você pode pensar em você, né? Eu quero correr risco ou não?
né? Mas existem modelos para calcular qual o seu perfil de investidor. Perfeito. Bom, e há além dos investimentos, que também pode proteger a família em momentos assim, há algo além dos investimentos que podem proteger a família nesses momentos difíceis? Sim, é interessante falar sobre isso. A gente deve até fazer um programa depois só sobre seguros, né? Mas há dentro do mercado o seguro de vida, que muitos falam só como se fosse para ausência, né? Para morte. E não, o seguro de vida, a maioria das coberturas dele são em vida. E eu quero destacar aqui duas em especial. Uma que se chama de área de incapacidade temporária. Isso é muito utilizado para médicos, dentistas, corretores, contadores, advogados, que são profissionais que são a própria ferramenta de trabalho. Se o médico não puder realizar uma cirurgia, não puder consultar um dentista, quem vai pagar as contas dele se ele sofreu um acidente, uma doença? Então, a diária de incapacidade temporária é uma cobertura que você contrata para proteger a sua renda, seja no afastamento por doença ou por acidente. A dinâmica é semelhante do INSS quando você se afasta, só que você vai receber exatamente a renda que você contratou, né, mediante a sua comprovação, e você tem garantido um período de 12 ou 24 meses, dependendo da seguradora, e é um aporte financeiro necessário no momento em que você não pode gerar renda. Então isso não é uma reserva de emergência, mas é um valor que você paga por mês para você garantir a sua renda no momento de grande dificuldade. E uma outra cobertura de seguro de vida também que é extremamente importante, chama-se diagnóstico de doenças graves. É uma cobertura onde a seguradora faz um aporte financeiro no momento em que você precisa cuidar da sua saúde. E normalmente chegam até 30 doenças cobertas, como câncer, AVC, esclerose múltipla, infarto, Alzheimer, dentre outras. Então, pensa você, um profissional liberal ou empresário, que a empresa depende de você, você tem um diagnóstico de uma doença dessa, você ainda tem que se preocupar em tocar a sua empresa, pagar funcionários, tocar consultório. A seguradora te dá um aporte de 100, 200, 300, 500 mil para você lutar pela cura ou ter uma sobrevida melhor dependendo da doença, que a gente sabe que algumas doenças, infelizmente, não têm cura, mas você vai ter ali um aporte no momento de grande dificuldade. E a gente sabe que o aporte financeiro te dá acesso a tratamento de saúde. Então, isso é muito importante dentro desse pacote de planejamento financeiro para cuidar de uma emergência dentro do orçamento familiar. Vinícius, às vezes a gente ouve pessoas falando assim, mas seguro, poxa, eu pago o seguro, não uso. Graças a Deus você não usa o seguro, né? Ainda não usou, né? Ainda não usou, mas o seguro é para uma emergência. Eu tive uma... Desculpa te cortar, você me lembrou, eu tive uma situação recente agora. Um cliente nos procurou, a gente fez toda a consultoria, o seguro dele ia ficar um valor X com a diária de incapacidade temporária. E aí ele falou, não, poxa, está apertado, vamos tirar esse aqui, vamos manter as outras coberturas. Por causa de R$150, ele tirou essa cobertura. 4 meses depois, ele sofreu um acidente, ficou 1 mês sem poder trabalhar, estava apertado, 1 mês sem poder trabalhar, teve que pegar empréstimos, ajuda de amigos, familiares por causa de R$150. Então, assim, um imprevisto você não consegue parcelar, né? Tem que dispor de 30, 40, 50 mil de uma hora para outra. Mas o seguro de vida você consegue. Entendeu? Você consegue, você dilui esse risco ao longo dos meses, durante toda a vida. Então, eu nunca usei. Mas todos nós estamos sujeitos, não, Moisés? Exatamente. E o seguro, bem simples, o seguro de carro, né? Você faz um seguro de carro aí, teve um acidente, você tem assim, a cobertura do seguro, né? Furou um pneu, o seguro até troca o pneu, quebrou um vidro. Então, o seguro é para emergências futuras, né? Nos precaver, né? E muitos fazem o seguro de carro pelo motivo errado, sabia? A grande maioria faz o seguro de carro pensando em quê? No roubo, né? Pensando no roubo do carro. Mas qual o risco mais impactante de um seguro do trânsito? Se você se envolver num acidente e vitimar uma pessoa, se essa pessoa tiver 30 anos de ganhar 2 salários mínimos, uma indenização mínima que um juiz vai dar é de R$1 milhão. Então, assim, você pega, às vezes, apólices de seguro de carro, só tem 100 mil para terceiros. Poxa, 100 mil não paga nada. Então, você tem que ter uma cobertura de terceiras um valor compatível com o trânsito da região que você vive. Por quê?
O seu carro custa 100, 200 mil, você parcela, você faz um consórcio, faz o financiamento, compra outro. Mas uma vida que se perde no trânsito, uma invalidez, que é pior ainda, que a pessoa fica viva, mas inválida, no sentido do risco financeiro, eu digo pior ainda. Né? O risco financeiro é maior, porque você vai ter que indenizar essa pessoa enquanto ela viver. Então são riscos que às vezes a gente não para, a vida ela não tem preço. Entendeu? Muito bem, estamos chegando aqui, a conversa está muito boa, estamos chegando aqui ao final do nosso programa, sim, o final aqui do programa Sabedoria Financeira. E você aprendeu um pouco mais? Estamos aprendendo juntos aqui, isso é muito importante, não é verdade? E hoje nós falamos sobre a reserva financeira, reserva de emergência inteligente e segura. Nós recebemos aqui o pastor Moisés, o ungido Vinícius, que alegria mais uma vez recebê-los aqui. E nós estaremos juntos num próximo episódio e você vai poder acompanhar conosco aqui pelas nossas multiplataformas. Meus amigos, muito obrigado pela vinda de vocês mais uma vez. A paz do Senhor Jesus. Pai do Senhor Jesus, obrigado a todos. Que Deus os abençoe. Amém. A paz do Senhor, alegria e agradecer a todos os nossos ouvintes. Maravilha. Sabedoria Financeira, mais um conteúdo aqui da Rádio e da TV Manaim. E que Deus abençoe e segue a nossa programação. Rádio e TV Manaim juntas, anunciando o Evangelho Eterno.